Você já parou para pensar como muitas coisas nessa vida a gente arruma explicação segmentando? As ciências, por exemplo, as humanas, as exatas, as biológicas, na espiritualidade, em comparação com as coisas materiais. Mas será que é assim mesmo que a gente funciona? Hoje nós vamos receber o curador do Museu do Amanhã, que nos chama para uma reflexão de uma forma diferente, pensando no amanhã, não só no futuro. Fique com a gente que o Observatório da Cultura está começando. Fábio, seja bem-vindo ao Observatório da Cultura. Obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu começo perguntando aqui, você é curador do Museu do Amanhã, mas formado em engenharia florestal. Como é que chegou nisso aí? Vai ser uma longa história. Eu cursei engenharia florestal na UNB. Isso tem muito a ver com a minha infância. Eu cresci na Floresta da Tijuca, no Rio, no bairro do Horto, dentro do Jardim Botânico do Rio, praticamente uma conexão com as plantas desde muito cedo. E no meu estudo lá na engenharia florestal, o negócio que cedo me interessou foi no campo da botânica mesmo, a fisiologia das plantas, como é que as plantas funcionam por dentro. E uma das coisas que ao longo da carreira eu estudei foi que a gente chama de inteligência em plantas. As plantas são, se tudo que é vivo é inteligente, as plantas são inteligentes também. E a inteligência tem a ver com escolha, né? E a escolha bem feita nos ajuda a lidar com o mundo que nos cerca. E para que as escolhas sejam bem feitas, em primeiro lugar, precisa atenção, né? E as plantas, como são seres que não se movem, são muito atentas. E isso, como uma das plantas que eu trabalhava era uma planta que funcionava à noite, era uma fotossíntese noturna, um mecanismo um pouco comum na natureza, então eu tinha que passar muita noite no campo, na floresta e tal. Muito em restinga, vegetação de beira-mar, que eu trabalhei muito, eu passava tempo lá com as plantas, e acaba que você cria uma certa intimidade, né? E eu notava isso, né? Seres atentos que são, têm muita memória também, tanto memória do tempo de vida delas, como a memória que veio dos ancestrais, lá que vem com a semente, né? A semente incorpora uma sabedoria de muito tempo. E aí eu comecei a entender isso, que o ser que tem atenção e tem memória, antecipa bem o que vai vir a ocorrer. E ao longo da minha carreira eu fui trabalhar depois com mudanças climáticas, trabalhei com a parte, com o painel do clima da ONU, IPCC, né, que faz modelagem, faz projeção de cenários futuros de clima. E a ciência é cada vez mais sofisticada, né, as projeções são cada vez mais acuradas, mas ao mesmo tempo a gente não toma ação, né, para reverter esse quadro. E daí eu comecei a me perguntar isso, falei, bom, se as plantas conseguem se ajustar a partir de sinais do presente, quando muda nutriente no solo, quando tem herbivoria, insetos atacando, quando tem mais ou menos água, ela sente e ela se ajusta hormonalmente, morfologicamente, para lidar com o que ela está antecipando que vai acontecer. Eu tenho a impressão que nós, humanos, a gente tem muito baixa atenção hoje em dia, a gente se distrai com tudo ao nosso redor, né? Um volume de informação enorme, todas essas ferramentas eletrônicas que a gente usa nos distraindo a uma competição, uma verdadeira economia de atenção hoje em dia, e a gente perdeu muita memória. O Martin Heidegger falava isso, nós somos uma sociedade do esquecimento, acho que a gente esqueceu. Então, no final das contas, o ser humano moderno tem baixa atenção, pouca memória e, portanto, antecipa mal. E aí eu comecei a fazer essa ponte das plantas para os seres humanos, e eu já colaborava com o Museu da Manhã em exposições e com conteúdo, especialmente para a parte de biodiversidade e de mudança climática, e num determinado momento a equipe do museu veio conversar comigo para a gente montar uma cátedra da Unesco voltada para estudos de futuros, né? Especialmente uma ferramenta que a Unesco chama de alfabetização em futuros, que é trabalhar com a imaginação, né? Fazer com que a nossa imaginação se amplie. A Unesco acha que a nossa imaginação é muito limitada, a gente tem muita dificuldade de imaginar futuro diferente do presente. E se o presente tem tantos problemas como o nosso presente atual tem,
a gente precisa imaginar futuros melhores para que eles possam vir a ocorrer. O Museu do Amanhã, ele para quem ainda não conhece, é uma visita memorável, né, tanto pela arquitetura, mas também pelo conceito. Uhum. Ele não é segmentado como os museus normalmente, né, o século tal, a batalha tal. Uhum. Ele é um conceito muito aberto para o futuro. Uhum. É esse futuro que você imagina que vai acontecer, onde as coisas se misturam, a ancestralidade com a botânica, a biologia, sim. Com a política. É essa visão que o museu quer transmitir? Isso. O museu ele abriu as portas em 2015, dezembro de 2015. Então, na semana que vem, o museu vai estar completando 9 anos. E essa exposição de longa duração, a exposição maior que a gente tem lá dentro, mais duradoura, né, que está lá desde o início, ela é baseada nas 5 grandes perguntas cosmológicas, né, de onde nós viemos, quem somos, onde estamos, para onde vamos e como vamos. E essas perguntas, o tratamento que a atual exposição dá é muito o tratamento da ciência, né? Então, de onde viemos, aí tem um filme lá com o Big Bang, com o surgimento do universo. Quem somos mostra a diversidade biológica, a diversidade geológica, a diversidade cultural. Onde estamos mostra o Antropoceno, também um filme com notícias ruins sobre o que vem ocorrendo no planeta. E depois tem o Amanhã e o Nós, que já é uma parte de como a gente pode lidar com esse amanhã. Mas, em essência, essa informação é muito científica. A gente está agora começando um processo de renovar a nossa exposição de longa duração, e a gente agora está mudando um pouco essa narrativa. A gente vai continuar com as 5 perguntas, mas o tratamento dessas perguntas vai ser dado não só pela ciência, mas também pela arte, por visões ancestrais, pela espiritualidade. Então a gente vai fazer uma conversa entre diferentes formas de interpretação da realidade. E essa compartimentação é uma coisa que você critica às vezes quando você conversa, né? Quando você fala sobre essa coisa da ciência, da ciência, por exemplo, que segmenta entre exatas, humanas, biológicas. Você acredita que para o amanhã essa é uma compartimentação que nós temos que superar? Eu acho, totalmente. O projeto moderno, ele tem muito a ver com o avanço da ciência moderna, né? Aliás, assim, eu sempre gosto de esclarecer isso, que a palavra ciência significa conhecimento. Então, todo conhecimento do mundo é científico, nesse sentido. Sempre que a gente usa a palavra ciência, hoje em dia, a gente está fazendo referência à ciência moderna. A ciência moderna, ela se desenvolve, especialmente, ela nasce, mas ela floresce com o René Descartes, ali em 1560, mais ou menos nessa época. E o projeto cartesiano era o seguinte, ele sabe que é um todo, mas o todo é muito complexo e, portanto, difícil de explicar. Então, o que era o projeto da ciência cartesiana? Você reduz o todo às partes, módulos, a gente entende os módulos, as partes, e depois a gente volta para o todo. E aí, cientista que sou, a impressão que eu tenho é que a gente segue modularizando. Então, a gente parou no módulo. A gente parou nos módulos. E a gente criou mais módulos, né? São muitos. E a industrialização colaborou muito com isso, né? Porque eu acho que quando a ciência se torna a forma de interpretação da realidade dominante, né, e supera, no mundo eurocêntrico, supera o cristianismo como tal, a religião, né, a Idade Média foram 1000 anos, né, na Europa. Esses 1000 anos de Idade Média, a forma de interpretação da realidade que lia o mundo e interpretava era a religião. Quando a ciência floresce, há um tempo ainda, o próprio René Descartes, Blaise Pascal, outros dessa época, o próprio Isaac Newton, 150 anos depois, eles eram cientistas, mas ainda eram muito religiosos, estavam dentro do dogma religioso e alquimistas. Então eles ainda lidavam com transformação, com coisas, vamos chamar de sobrenatural. Minimamente eles eram, pelo menos, multidisciplinares, né? Algo que a ciência hoje perdeu. E alguns falam, porque o René Descartes que criou isso tudo. Não, o René é uma figura riquíssima, um grande pensador. Ele nunca imaginou que chegaríamos... Ele nunca imaginou que a gente ia reduzir tanto. Pararíamos na segunda página, né? Então, eu acho que essa volta para tentar lidar com todo, ela está muito nítida na ciência hoje. A ciência
as ciências exatas estão tratando de complexidade. Se perdeu, assim, está claro que os fenômenos físicos, biológicos, eles não são lineares, eles são complexos, e aí toda a matemática, toda a lógica por trás disso é de uma outra forma. Então, a impressão que eu tenho é que a própria ciência moderna, ela começa a chegar, uma coisa difícil da gente imaginar, filosofia, religião, ciência, o que vem depois da ciência. E muitas vezes a gente acha que parou na ciência, que é isso, que não vai ter outra coisa tão sofisticada como a ciência. Assim, cientista que sou, eu vejo muito sentimento na ciência também, mas eu acho que às vezes a ciência requer uma certa iniciação que outras expressões culturais provocam em nós mais imediatamente, como a música, a pintura, você sente ali a beleza, ou mesmo as coisas ligadas ao divino, vamos chamar assim, né? As divindades evocam emoções mais rapidamente. Então, essa combinação de capacidades afetivas com não afetivas, que alguns vão chamar de emoção e de razão, essa combinação, ela é muito presente em nós, mas eu acho que, de alguma maneira, talvez a sociedade moderna atribui pouco valor, inclusive a gente usa essa expressão inteligência emocional, que eu acho péssima, porque é como se a emoção não fosse inteligente. A emoção ajuda a gente a escolher e a emoção ajuda a gente a tomar ação. E muitas vezes é a emoção que empurra a gente à ação, antes do que a razão. Se a razão nos ajudasse a tomar decisões, eu tenho a impressão que o mundo ia estar muito melhor, porque a ciência já explicou muita coisa e a gente não vem fazendo. Porque normalmente a gente lida com o método científico despersonalizando, inclusive, o cientista, né? Tirando ele daquele ambiente para que ele não contamine isso. Você acha que a gente andou muito nesse rumo e que perdemos um pouco a preocupação com o outro, com o bem-estar, com o que a ciência tem que fazer para nós nos sentirmos bem? Eu acho que essa suposta objetividade da ciência, quer dizer, você trata o fenômeno, é o seu objeto de estudo, né? E você, como cientista, você tem uma relação imparcial com esse fenômeno. E essa imparcialidade empresta uma legitimidade à ciência que outras formas de interpretação da realidade mais dogmáticas não têm, porque a luz do método científico pode dar qualquer coisa, então é aberto. Mas o desafio para mim é que o ser humano é dogmático, né? Ainda que a ciência moderna supostamente não seja, nós somos. Então a gente, essa absoluta imparcialidade e objetividade, no fundo, ela não existe. Então, as diferentes formas de interpretação da realidade, em diferentes momentos da história do planeta, elas se emprestam para o poder. A pandemia, às vezes e a até polarização, a pandemia e a polarização mostrou isso muito claramente, juntos, né? Nós redescobrimos que isso está presente fortemente na sociedade, né? Muito fortemente. E é interessante que você mencione essa polarização, porque eu acho que quando a gente discute amanhã, né, futuros e tal, a palavra utopia vem muito fortemente à tona, né? Essa possibilidade de um estado de ser melhor no futuro. E a utopia é um dos componentes do nosso imaginário. Um outro componente do nosso imaginário é a ideologia. E essa relação entre ideologia e utopia, eu acho que ela muda ao longo dos tempos. E a impressão que eu tenho é que hoje a gente vive um tempo de utopias em baixa, as pessoas estão com muita dificuldade de desejar, especialmente desejar coletivamente futuros melhores, e estão muito tomadas por ideologias que, inclusive, não são muitas. Por isso você tem essas polarizações. Elas parecem muitas causas, muitas agendas, mas, no fundo, essa polarização sugere que o nosso imaginário ideológico ele está muito pouco criativo. E quando as ideologias se acirram nesse grau, aí a gente entra num período de eu acho, de muita tensão e de muito risco. E para mim o antídoto a isso está no componente utópico do imaginário. Você acredita que um pouco dessa perda da imaginação é porque nós podemos ter andado tanto que parece que muitas perguntas já foram respondidas e a gente está satisfeito com essas respostas já? Eu acho que uma ótima pergunta. Eu vou te contar uma anedota
que eu acho que endereça isso muito diretamente. O Blaise Pascal, geômetra, que a gente aprendeu lá no ensino médio. Nas aulas de química. De química, o cara era ótimo. Ele morreu novo, 39 anos, era boêmio e tal, gostava de jogar, mas era um grande cientista. E ele teria encontrado o René Descartes, já um físico famoso, com idade, o René Descartes mais velho que ele, para uma conversa. E o Descartes falou, não, tal, admiro muito o seu trabalho, ele também, admiro você, aquela rasgação de seda. E aí o Pascal teria virado para ele em determinado momento e falou, olha, eu estou contigo, ciência moderna ao máximo e tal, mas, disse o Pascal, eu acho que a ciência só vai conseguir explicar 10%. Os outros 90% do mundo pertencem ao campo do sagrado. E o sagrado é um mistério e, portanto, a gente não vai entender nunca, nem com a nossa ciência, nem com outras. Então, eu acho que essa humildade do Blaise Pascal, de uma certa maneira, a gente perdeu. E a gente se aproxima mais da agenda do Descartes, que era entender tudo. E essa impressão que a gente entende tudo deu ao mundo, especialmente no século XIX e na primeira metade do século XX, deu a impressão para parte das pessoas que o mundo funciona como uma máquina. Aquele filme Tempos Modernos do Charles Chaplin, eu acho incrível que ele traduz esse tempo. A gente imagina que as coisas funcionem como máquina, e o mundo não é mecânico, o mundo é orgânico. E essa organicidade do mundo, ela guarda surpresas, ela guarda o que o Platão dizia. Platão dizia que a definição de natureza do Platão é o seguinte, que natureza é tudo aquilo sobre o que não se tem controle. Eu acho linda essa definição, porque de fato a gente não tem a vida nos tem. Então a gente não tem esse controle que é uma obsessão moderna, né? A gente controlar as coisas. Então acho que é um pouco por aí. Eu acho que parte do nosso problema é quando a gente acha que a gente entendeu tudo, a gente perdeu o encanto com o mundo. E no tour que a gente faz no museu, a gente termina com a pergunta que está ali no final, né? A chamada para a imaginação é para onde nós vamos. Sim. Para onde nós vamos? Para onde você que é curador do Museu do Amanhã, a sua crença, nós estamos indo para onde? Não, olha, uma ótima pergunta. Eu acho que, de novo, o prédio, né, no Museu do Amanhã, ele é um prédio, você falou lindo arquiteturalmente, mas ele é muito linear. Então, uma exposição que trata do tempo tem uma certa dificuldade. Eu acho que isso é parte do que a gente está querendo também alterar nessa revisão lá da exposição. Ele dá uma impressão linear, que a gente vai do passado para o presente e para o futuro a gente vai chegar em algum lugar. O que a gente está tentando fazer, e eu não vou dar spoiler, é mostrar o tempo como único. E o que a gente quer tentar fazer, assim, o museu está... Vou dar um pequeno spoiler. O museu está à beira da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é palco para um monte de histórias milenares. Então, para alguns povos amazônicos, por exemplo, o povo Desano, o povo Tucano, lá no Alto Rio Negro, para eles o mundo começou na Baía de Guanabara. Então, ali é o começo do mundo. Para o Américo Vespúcio, que andou pelo litoral ali por volta de 1502, ele escreve uma carta chamada Mundo Novo, Mundos Novos, em latim, uma carta linda para os mecenas portugueses dele, falando que talvez os europeus teriam alguma coisa a aprender com o povo que ali vivia, o povo Tupinambá, porque esse povo amava a natureza, amavam uns aos outros, ele foi recebido com festa, todo dia, festa, celebração, então ele via nisso uma experiência de amor entre as pessoas, e se amavam. Esse auto-amor, a referência do Vespúcio, era porque ele dizia, todas as pessoas de um e do outro sexo andam nuas. Numa Europa cheia de roupa, para ele a pessoa andar nua na frente de outro era sinal. Então essa trindade do amor, o amor à natureza, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, da carta, o resultado dessa carta é que o continente vem a se chamar América pelos europeus e o apelido de Novo Mundo não é porque foi o último pedaço de geografia que os europeus encontraram, mas é por causa da carta. Então, essa possibilidade de um mundo de paz e amor, que é o que a carta sugere, é o futuro que ele enxergou na Baía de Guanabara. Então, se por um lado a Baía de Guanabara, o mundo começa na visão indígena, por outro lado, nessa visão de um navegador europeu, é o futuro do mundo. E eu estou com o Américo Vespúcio, o futuro é um futuro de paz e amor. Que é um conceito que acaba sendo universal também, que permeia muitas religiões, né? Sem dúvida. É a questão da vida aqui e a vida futura. Uhum. E por que o museu é museu do amanhã e não o museu do futuro?
Ah, boa pergunta também. Então, porque como eu te falei, o futuro não existe, a não ser a imaginação. Mas o amanhã existe, o amanhã é um negócio que está dentro da gente, né? E o amanhã, ele é como se ele fosse uma semente. E essa semente, ela brota a partir de encontros. Encontros com outras pessoas, encontros com outros elementos da natureza. O que a gente espera com o nosso museu e com esse desenvolvimento todo que a gente vem fazendo lá dentro, tanto das exposições, mas também dos debates e de todo o trabalho educativo que o museu faz, que é lindo, trabalho científico, trabalho de interação com a comunidade. A gente está inserido na pequena África, tem as histórias lindas que eu estou te contando, mas ao mesmo tempo foi ao lado do Museu da Manhã que chegaram mais de 2,5 milhões de pessoas escravizadas, né? E que trouxeram tanta cultura bacana para o Brasil, né? Que o Brasil é essa mistura linda. Então quantos amanhãs foram pensados ali naquela Baía de Guanabara, foram desejados, né? Então eu gosto de acreditar que o nosso museu é um museu sobre esperançar, é um museu sobre os bons desejos. E eu faço votos que, assim, se todos os desejos do mundo forem democráticos e amorosos e não massacrarem o desejo de ninguém, deixe eles se realizarem. Amém, meu desejo também do Observatório da Cultura. Fábio Scarani, curador do Museu da Manhã, muito obrigado pela sua presença aqui, seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. Super obrigado, contem sempre comigo, uma alegria estar com vocês. E a gente fica por aqui com esse episódio do Observatório da Cultura. Você sabe, pode assistir os que já passaram aqui no nosso canal no YouTube.